Bom dia a todos vocês, Shavua Tov, uma boa semana, se Deus quiser, que a gente possa ter uma semana de bênçãos, com proteção, com saúde, com tranquilidade, com paz de espírito e com alegria, Bezrat Hashem. Então nós vamos iniciar a nossa semana continuando o nosso estudo regular, nosso Beit Midrash virtual, primeira parte do nosso estudo, dedicando as leis associadas à prática de tzedakah, ao bem-estar social, ao relacionamento positivo com o próximo e com o semelhante. Nós estamos falando sobre leis de como cumprir a importante mitzvah de tzedakah, dando caridade, praticando bondade, fazendo doações, contribuições. E nós explicamos que, judaicamente falando, o tzedakah é uma questão de justiça social, não é apenas um ato voluntário, meritório, mas isso, dentro do judaísmo, é visto como uma obrigação. Ou seja, aquele que foi agraciado por Deus com aquilo que ele precisa, e mais do que ele precisa, então nós temos essa mitzvah de compartilhar com os outros e ir de encontro ao mais pobre e necessitado, ao carente, e suprir ele das suas necessidades. Nós vimos vários aspectos até agora relacionados com a prática da tzedakah. Existem aqueles que dizem que até tecnicamente, por tzedakah ser uma mitzvah, então alguns dizem que na hora de dar tzedakah é bom dar a tzedakah de pé. Apesar que às vezes se a pessoa vai dar a tzedakah em forma de um cheque e ele quer assinar o cheque sentado, então é mais fácil para ele, mais prático, não há restrição, mas falando no espírito da coisa, ou seja, se tratando uma mitzvah, às vezes em honra da mitzvah, em respeito à mitzvah, consta nos nossos livros também, alguns mestres recomendavam que a pessoa dê a tzedakah de pé e também com a mão direita é vista com mais importância no judaísmo. Então na hora que ele vai dar a nota, o dinheiro, a moeda, enfim, para o pobre necessitado, preferencialmente que ele faça isso também com a sua mão direita. Isso são detalhes técnicos, inclusive falando sobre detalhes técnicos, alguns perguntam e questionam por que não se faz uma brachá antes do cumprimento da mitzvah de tzedakah. Por que não, em várias outras mitzvot nós temos brachot, bênçãos que precedem o ato da mitzvah? Então, por que aqui não se diz Baruch atah melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu ala tzedakah ou latet tzedakah? Por que não existe essa brachá? Alguns explicam porque se fala que tzedakah é uma mitzvah ininterrupta, que todo momento é momento de dar tzedakah. Pode e deve se dar tzedakah sempre que se depara com um necessitado, a qualquer momento, a qualquer hora. E nesses casos não há uma brachá única ou específica, já que todo momento é momento de realizar essa mitzvah. Outros explicam que uma vez que essa mitzvah não depende só de nós, vamos dizer que a pessoa faz a brachá, e as brachot são ditas antes da realização da mitzvah, mas dado o pobre não querer aceitar essa tzedakah por algum motivo, pode acontecer. Então, já que essa mitzvah não depende somente da própria pessoa, mas depende também daquele que recebe, e se aquele que recebe se negar a receber, e a pessoa já fez a brachá, nós sabemos que existe uma proibição de evocar o nome de Deus em vão, de dizer brachot, levatalá, brachot, bênçãos em vão. E aí o que vai acontecer? A pessoa já recitou a brachá, é certa que ela iria cumprir a mitzvah, mas depois a segunda parte envolvida, a segunda parte interessada, não recebeu, se recusou a receber a tzedakah, e a pessoa não pode cumprir a mitzvah, e portanto a brachá seria em vão. Então alguns explicam que esse é o motivo de não se dizer a brachá. Há uma explicação também que fala que uma vez que a mitzvah da tzedakah envolve o lado receptor, e o lado daquele que recebe é o lado carente, o lado pobre. Ou seja, a pessoa está recebendo o tzedakah, ela recorre a tzedakah, ou está recebendo a caridade, a doação, porque ela está passando dificuldades, ela está passando de necessidade. E por isso existe a mitzvah de dar para ela tzedakah. Então se fala que nós não podemos fazer uma brachá. Uma brachá é uma celebração, é uma bênção, como um agradecimento a Deus. Então talvez
do lado de quem pratica tzedakah, isso é uma bênção, que ele tem a oportunidade de cumprir uma importante mitzvah. Porém, do lado de quem recebe, que isso às vezes até fere a dignidade da pessoa, isso às vezes para ela pode ser algo humilhante, que ela tem que depender de outros, etc. Isso para ela não é uma bênção. Então, talvez é uma bênção para quem está dando, mas para quem está recebendo e dependendo dos outros, isso não é algo que causa satisfação. Por esse e outros motivos não se instituiu recitação de brachá, de uma bênção, antes de cumprir a mitzvah da tzedakah. Sobre a forma de cumprir a tzedakah, a atitude correta em relação a tzedakah, dizem os nossos livros que a tzedakah deve ser feita de forma tal que a pessoa não fique se gabando da tzedakah que deu, que a pessoa não se vanglorie por ter dado tzedakah, ou contando e propagando aí afora que ele deu e deu tanto, ou para tantas pessoas, etc. Então se diz que não é correto a pessoa se apropriar da mitzvah em honra própria, para conquistar crédito para si mesma, ou se vangloriar, ou querer expor o suposto bom caráter que ele tem para os outros dessa forma. Os nossos livros dizem, inclusive, que aquela pessoa que se vangloria da tzedakah, ela acaba perdendo o mérito e a recompensa da mitzvah que ela cumpriu, e às vezes pior do que isso. Há livros nossos que dizem que uma pessoa, Deus nos livre, pode até ser repreendida, punida por estar se gabando, se vangloriando da tzedakah que ela realizou. Então, tzedakah é algo super positivo, extremamente necessário, vital, essencial, não só para o bem da sociedade, mas também é algo vital dentro do judaísmo, espiritualmente falando, mas não é para a pessoa se gabar e se vangloriar. É importante saber também aquilo que dizem os nossos sábios, que mais do que o rico faz pelo pobre, na realidade, espiritualmente falando, em termos da mitzvah da tzedakah, quem colhe mais benefícios dessa mitzvah é o próprio rico, é o doador. Mais do que o rico faz pelo pobre, o pobre, ao receber, está fazendo para o rico e pelo rico, está trazendo um grande mérito e benefício para ele, que vai lhe atrair grandes bênçãos e muita benesse. Então, a pessoa que está cumprindo a tzedakah, ela já recebe essas bênçãos, mas não é para ficar explorando isso comercialmente, ou fazendo marketing, publicidade disso, propaganda disso. Não é essa a finalidade. Porém, mesmo assim, nós encontramos um conceito que isso consta no Shulchan Aruch, no próprio Código de Leis, que se uma pessoa consagra algo, por exemplo, ele doou um Aron HaKodesh, uma arca sagrada para uma sinagoga, ou às vezes tem gente que doa até o próprio edifício, o terreno, ou o que for, etc. Quando a pessoa doa ou consagra algo para tzedakah, ela pode escrever, ela pode consagrar isso, dedicando, por exemplo, o nome da sinagoga, da instituição, ou escrever em memória uma pessoa falecida da sua família, ou mesmo dedicando isso à sua própria pessoa, à sua própria família. Ou seja, se ele doou e dedicou ou consagrou aquele objeto, aquela doação que viabilizou aquele espaço, ou aquele objeto sagrado, ou aquele Sefer Torah, por exemplo, o livro da Torá na sinagoga, então, nesse caso, seria permitido a pessoa inscrever o seu nome nisso, e esse é um conceito que nós temos também na Halachá, que mefarsemim osei mitzvah, ou seja, que é permitido, e inclusive alguns dizem que não só é permitido, mas é apropriado divulgar quem são aqueles que cumpriram a mitzvah. Ou seja, a própria pessoa não deve procurar se vangloriar disso, se gabar disso, mas se ela quer deixar para a posteridade aquilo que ela consagrou e que fique marcado em seu mérito, etc., sem ele precisar se gabar, sem precisar se vangloriar disso, apenas associando o seu nome àquela doação, então isso é permitido. Nós já dissemos que a tzedakah está inclusa dentro da categoria de nedarim. Nedarim seriam promessas, compromissos, que isso também, de acordo com a Torá, no judaísmo, é algo muito sério.
Por isso também nós sabemos, às vezes nós fazemos promessas de forma inadvertida, ou às vezes até sem perceber, ou às vezes nós assumimos um certo compromisso e acabamos nos esquecendo disso. Por isso, antes das grandes festas, antes de Rosh Hashanah, nós temos uma cerimônia, um ritual de Atarat Nedarim, de cancelamento e anulação de promessas que a pessoa fez inadvertidamente, ou nem percebeu que estava assumindo, se comprometendo, ou que se esqueceu, etc. Ou até antes do início das rezas do Yom Kippur, na abertura do Yom Kippur, nós temos o Kol Nidrei, que também é uma cerimônia de anulação e cancelamento de promessas, etc. Ou seja, uma pessoa para poder, nesses momentos decisivos do nosso ano, da nossa vida, quando nós vamos ser julgados e quando o nosso futuro breve será definido, quando o nosso destino para o próximo ano será definido, esperamos para o bem, então nós precisamos entrar nesse ano com alma lavada, com alma limpa, e para isso é necessário não ter coisas pendentes. Por isso essas cerimônias de cancelamento, anulação de promessas, isso é mais para promessas inadvertidas ou esquecidas. Se uma pessoa fez uma promessa específica e por um motivo ou por outro depois ela não tem condições, ou acha que não tem condições de cumprir, ou se equivocou, então ela deve fazer uma consulta rabínica específica, expondo a questão e ver como se trata disso. Mas de qualquer maneira, tudo isso nos dá uma ideia da seriedade e às vezes até da gravidade desse assunto. E a tzedakah está inclusa nessa categoria. Por isso, se uma pessoa falou, olha, eu vou dar tanto para tzedakah, ela se comprometeu, isso é como um neder, como uma promessa, a não ser que ela acrescente, e sempre é bom, é necessário, é conveniente, porque a gente não sabe o que vem no dia de amanhã, ou como as coisas vão evoluir, etc. Então, mesmo que a pessoa tenha toda a vontade e determinação de dar essa tzedakah, de fazer essa doação, etc., mas que ele diga, sabe o que, eu vou fazer isso bli neder, sem promessa, ou sem compromisso. Ele já salienta isso desde o primeiro momento, já acrescenta essas duas palavras em hebraico, ou equivalente em outra língua, bli neder, sem promessa, sem compromisso. Ou seja, eu vou fazer, quero fazer, mas não estou assumindo isso como um compromisso formal ou como uma promessa, uma declaração de promessa. Agora, na realidade, aquilo que a pessoa assumiu, mais ainda se ela verbalizou, assumiu diante do gabai, do tesoureiro da sinagoga, ou da tesouraria da instituição, ou numa campanha pública que foi feita, não há dúvida que a pessoa deve procurar cumprir isso, e manter a sua palavra. Existe um conceito no judaísmo também, Nodrim litzdaka be'etzara, que Deus nos livre em momentos de apuro, em momentos de aflição, em momentos de sofrimento, quando a pessoa está exposta a uma situação de perigo. Então, nesse momento, a pessoa é válido e a pessoa pode fazer um neder, dizer, olha, Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, eu saindo dessa situação, me livrando desse problema, então, se Deus quiser, Bli Neder, eu me comprometo, eu vou dar uma... vou dar uma tzedakah, ou de repente, quer dizer, ele até estipula o valor que ele vai dar, ou etc. E se fala que essa tzedakah é algo que ele se compromete, é algo que atrai as bênçãos para que ele possa sair daquela situação difícil que se encontra. Então, de forma geral, o melhor é dar a tzedakah sem fazer promessas prévias. Mais do que falar, dizer, o importante aqui é praticar. Quando a pessoa já fala e já se compromete, não há dúvida que aqui recai sobre ela a obrigação imperativa de cumprir aquilo que ela assumiu verbalmente. Então, por isso, para não incorrer em erro, em risco, sempre é conveniente, como a gente falou, acrescentar o bli neder sem promessa ou compromisso formal. Se fala que é permitido uma pessoa assumir até como um compromisso de tzedakah, quando se trata às vezes de uma campanha coletiva para incentivar outros que façam o mesmo. Então as pessoas vendo que ele assumiu, olha, eu
Bli neder, ou se Deus quiser, vou dar valor tanto e tanto, valor X para essa causa, e quando as pessoas veem que ele está dando, isso incentiva e anima outras pessoas, e às vezes até constrange os outros se ficarem sem dar. Então, com essa finalidade, é permitido a pessoa assumir o compromisso. Porém, se diz que mesmo que a causa é boa, justa, nobre, não é correto, uma pessoa não pode dizer, sabe o quê, já que para incentivar, então vale tudo, então eu pretendo dar 100, mas para incentivar os outros eu vou declarar que eu estou dando, me comprometendo com 1000, para que os outros também assumam valores maiores. Não. Isso, mesmo que a causa é justa, a causa é nobre, etc., mas isso é falso, isso é mentiroso. E nós sabemos que no judaísmo temos que nos afastar ao máximo de mentira, falsidade, e os fins não justificam os meios. Portanto, para incentivar outros a darem, a pessoa pode publicamente assumir o compromisso, mas daquilo que de fato ela vai dar, sem exagerar os valores, ou seja, apenas dizendo que de fato ela pretende se comprometer. E nós já dissemos sobre a questão de alguém que não verbalizou, mas ele pensou consigo mesmo. Quando estavam fazendo a campanha, ele pensou consigo mesmo, ou seja, aqui se trata que a pessoa pensou em dar tzedakah para uma causa específica e, eventualmente, ela já pensou também num valor específico. Então, nisso existe uma discussão nos nossos legisladores, no próprio Shulchan Aruch, se o compromisso em pensamento já compromete a pessoa, se isso é considerado já como um neder, uma promessa, um compromisso, ou uma vez que a pessoa não verbalizou, ela está isenta ainda de cumprir isso. Isso não é um compromisso que incide totalmente sobre ela. Na prática, nós procuramos mesmo aquilo que a pessoa assumiu só no pensamento, nós procuramos, à medida do possível e da melhor maneira também, cumprir e implementar, principalmente se tratando de tzedakah, ou quando a pessoa, principalmente se já era um pensamento, uma decisão consolidada. Não é que eu pretendo dar mais tzedakah esse ano. Não. Ele pensou, eu vou dar uma tzedakah para essa causa, eu vou aumentar a minha mensalidade, a minha contribuição, eu vou chegar até esse valor, etc. Quando já era um pensamento consolidado na mente da pessoa, então ela deve assumir isso como um compromisso de fato e procurar implementá-lo, e muitas vezes até o quanto antes, porque quando se trata de promessas, etc., a não ser que for algo que a pessoa falou, sabe, eu vou dar isso no decorrer de tanto e tanto tempo, então tudo bem, ele vai dando, ou gradualmente, parcelado, etc., mas se a pessoa prometeu que vai dar, a pessoa não deve atrasar. Então, na primeira oportunidade, o quanto antes, retire essa pendência, ou antes até de correr o risco de esquecer, ou etc., não é? Faça a tzedakah, dê a doação e com isso cumpra a mitzvah, e vamos partir já para a próxima. É permitido a pessoa se comprometer com tzedakah em Shabbat e Yom Tov. Ou seja, por mais que a gente não manuseia dinheiro no Shabat ou no Yom Tov, nos dias de festas judaicas, então a pessoa não dá tzedakah, tirando do bolso e dando, etc., nesse próprio dia, porém é costumeiro, por exemplo, quando uma pessoa vai à sinagoga e eventualmente ela é chamada na Torá, por exemplo, não é? Então depois de ser chamado na Torá, se costuma fazer um Misheberach, dar uma bênção para a pessoa, e na hora a pessoa se compromete com um valor de tzedakah que ela vai destinar para a sinagoga. Então, tradicionalmente, isso já se faz há séculos, talvez até há milênios, dentro do judaísmo. A pessoa não está dando a própria tzedakah em Shabbat e Yom Tov, mas está se comprometendo. O mesmo acontece com o Iskor também, que é feito em Yom Tov, aquela reza que nós fazemos pelas pessoas falecidas em benefício da elevação das suas almas, que a gente sempre associa isso com uma doação para tzedakah. Então isso é feito em Yom Tov, e em Yom Tov a gente memoriza ou a gente pensa no valor que vai dar para tzedakah, eventualmente até pode se falar e declarar. Tem algumas sinagogas que até têm alguns cartões com clips, com valores assinalados, e a pessoa escolhe o valor que é da sua opção, não é, doar depois. Então, dessa forma, ou seja, a pessoa aqui está se comprometendo, por mais que na prática não se manuseie o dinheiro, não se faz tzedakah na prática em Shabbat e Yom Tov, mas se comprometer com o valor que ela vai dar a seguir, no dia seguinte, depois de Shabbat e Yom Tov, isso é
permitido, e isso é feito e praticado já há muito tempo dentro do judaísmo. Uma pessoa que já se comprometeu com uma tzedakah, ele não deve voltar atrás. Talvez ele assumiu uma tzedakah, e às vezes assumiu uma tzedakah grande, um valor grande, etc. E depois, sei lá, veio uma crise financeira, os tempos mudaram, e etc. Então, em princípio, por mais que existe um conceito, um ritual de Atarat Nedarim, como a gente já falou, e procurar os rabinos, e que eventualmente, às vezes, até montam um tribunal rabínico, etc., para cancelar uma promessa que foi mal feita, não foi bem planejada, mas, em princípio, como a gente falou, quando se trata de um neder de tzedakah, se não é algo emergencial que aconteceu, se não tem outro jeito, então que a pessoa procure, porque ele tinha assumido esse compromisso, então procure um rabino para ver como lidar com essa situação. Mas isso nós fazemos só em extrema necessidade. E é claro que isso só pode ser feito antes do dinheiro ter chegado para o pobre ou para a instituição. Se esse dinheiro já foi dado para o tesoureiro, já chegou nas mãos da instituição, uma pessoa não pode pleitear, sabe o quê? Eu não sabia que eu ia ter esse baque financeiro, etc. Então eu quero o dinheiro de volta. Então isso não existe, não é? Uma vez que já foi dada a tzedakah, inclusive até se diz, Deus nos livre, que uma pessoa nunca deve se arrepender de mitzvot que fez e praticou, porque se a pessoa se arrepende da mitzvah, ela perde o mérito e a recompensa dessa mitzvah. Sobre os tesoureiros ou gabai de tzedakah, os agentes de tzedakah, os encarregados de tzedakah, em geral, cada comunidade judaica ou sinagoga ou instituição tem pessoas fidedignas que são indicadas para essa função, para esse papel, que eles eventualmente cobram a tzedakah dos membros, dos sócios, e eles também se incumbem de redistribuir a tzedakah, seja da sua aplicação no budget da instituição, ou seja, na distribuição dessa tzedakah para pessoas carentes, para pessoas necessitadas. Então se diz que o mérito de uma pessoa doar tzedakah é muito grande. Porém, o mérito dessas pessoas que se ocupam da tzedakah, desses agentes de tzedakah, desses gabaim, desses tesoureiros de tzedakah, é um mérito enorme. Principalmente aqueles que são encarregados também da captação dos fundos, que isso muitas vezes é uma missão não muito simpática e agradável, e etc., não é? Ir pedir das pessoas, cobrar das pessoas, etc., mas no final das contas, esses agentes de tzedakah, esses tesoureiros, eles acabam sendo pessoas mezakei arabim, que trazem benefício e mérito para todo o público, e com isso eles mantêm as instituições, com isso eles mantêm famílias pobres e necessitadas, e por isso se diz também que o mérito deles é imenso, e é um mérito que paira sobre eles por gerações, beneficia não só eles, mas também as suas descendências, as gerações futuras. E afirmaram os nossos sábios que grande é o mérito daquele que dá tzedakah. Porém, maior ainda, ou muito maior, é o mérito daquele que faz os outros darem tzedakah. É claro que muitas vezes, para fazer os outros darem tzedakah, a pessoa tem que dar o exemplo, ele em primeiro lugar. Mas além disso, mesmo que a pessoa já deu, levar os outros, motivar os outros, e às vezes tem que pressionar um pouco, apertar um pouco o outro, não é? Para que ele também ponha a mão no bolso, para que ele também seja generoso. Então, o mérito daqueles que fazem os outros darem, não é? Que induzem os outros a cumprir a mitzvah, é maior do que os próprios que dão também. Por isso se diz que para nomear uma pessoa para essa função, esse papel, nós temos que saber que são pessoas altamente confiáveis, pessoas idôneas, pessoas respeitosas, respeitáveis, pessoas queridas pela comunidade, né? E que assim elas vão poder desenvolver esse trabalho, essa missão sagrada com mais eficácia. Tem que saber nomear as pessoas adequadas para esse cargo de confiança, para esse cargo tão importante que tanta coisa depende disso, da arrecadação desses fundos. Se tratando de caixinhas ou cofrinhos de tzedakah, nós podemos dizer que nós temos dois tipos. Nós temos caixinhas, cofrinhos de tzedakah
com emblema de instituições, com o nome de instituições. Tem instituições que eles fornecem para as pessoas, esses cofrinhos, para eles receberem esses valores de tzedakah. Existem caixinhas de tzedakah que você compra em lojas judaicas, não é? Que é uma caixa de tzedakah, e você vai escolher depois o destino, quando ela foi preenchida, você vai escolher para onde destinar, para qual instituição, para qual pobre você vai dedicar aquele valor, aquela quantia que lá se acumulou. Então a diferença disso é entre uma e outra, porque muitas vezes são colocadas lá moedas ou notas de R$ 2 ou o que for, e às vezes a pessoa está precisando de um trocado, ou sei lá, veio uma entrega, ou falta um troquinho, etc., e a pessoa quer pegar emprestado da caixinha de tzedakah. Então se diz, se aquela caixinha, se aquele cofrinho de tzedakah é de uma instituição, na hora que você já colocou a moeda ou a nota dentro daquele cofrinho, você não pode retirar mais, nem emprestado. A não ser que você telefone para o diretor lá da instituição, para o tesoureiro, dizendo, olha, eu posso pegar emprestado, depois eu me comprometo a devolver, porque no momento, aquele cofrinho com o nome da instituição, no momento que você depositou dentro dele, já pertence à instituição, e você não deve retirar de lá se quer emprestado, ou mesmo numa hora que você precisa de trocado, etc., porque aquele dinheiro já saiu da tua propriedade, do teu domínio, já não é mais seu. Porém, se tratando de uma caixa de tzedakah, sem um destino específico ainda, não é? É uma caixinha, um cofrinho que você deposita, como a gente falou que é importante ter essa caixinha, cada um em casa, o Rebbe recomendava até que cada criança tivesse no seu quarto e assim por diante, cada pessoa no seu escritório, não é? Então, nesse caso, mesmo que você já depositou lá, se você está precisando desse dinheiro, pegando emprestado, desde que você anote, olha, eu tirei naquele dia, eu tirei R$ 5, R$ 10, eu tirei da caixinha de tzedakah, se comprometendo a devolver na primeira oportunidade, então, nesse caso, você pode ainda pegar emprestado de lá, e logo que lhe é possível, devolva esse dinheiro para a caixinha, e destine ela para a causa de tzedakah que você escolher. Falando ainda sobre o conceito de tzedakah, nós vamos encerrar com algo que é conhecido no judaísmo, a sociedade entre Sachar e Zvulun. Isso é algo milenar no judaísmo, se fala que entre as 12 tribos de Israel, originárias dos 12 filhos de Jacó, haviam 2 dos filhos dele, Sachar e Zvulun, inclusive depois, não só dos filhos, mas das tribos derivadas deles, que eles fizeram uma sociedade entre si. A tribo de Sachar era mais caracterizada por estudo da Torá. Por um motivo ou por outro, na tribo de Sachar eles eram especializados em estudo da Torá, mentes geniais, pessoas intelectualizadas, boa cabeça para estudar Torá, espiritualizadas, elevadas, gostavam, e muita gente da tribo de Sachar se dedicava, e às vezes full time, ao estudo da Torá. Já os membros da tribo de Zvulun, eles eram meio vizinhos na partilha da terra de Israel, eles já eram mais dedicados, a especialidade deles era mais comércio exterior. E eles importavam, exportavam, faziam bons negócios, etc. E eles estabeleceram entre si uma sociedade, ou seja, a turma de Zvulun sabia que é uma grande mitzvah estudar Torá. Eu gostaria de estudar Torá, mas primeiro eu estou muito ocupado com os negócios, e depois eu não tenho tanta cabeça. Ele tem cabeça para negócios, mas não tem tanta cabeça para estudo da Torá, cabeça, paciência, seja o que for. E vice-versa. A turma de Sachar era muito boa nos estudos de Torá, mas fazer negócios não era o forte deles. Então, eles resolveram fazer uma sociedade entre si e compartilhar as coisas. Ou seja, Zvulun dizia para Issachar, eu vou ser sócio no teu estudo da Torá, e eles vão dividir 50-50, meio a meio, o grande mérito do estudo da Torá. E, em compensação, Zvulun assumia o patrocínio, ou seja, assumir as despesas de manutenção na vida de Sachar. E até os dias de hoje é feita esse tipo de sociedade. Existe esse tipo de sociedade, ou seja, pessoas que se dividem assim, às vezes homens de negócios, pessoas empresários, etc. Eles querem ter o mérito também de estudo da Torá, e eles assumem o patrocínio de algum estudioso da Torá, que se dedica ao estudo da Torá até o dia todo, assumem o patrocínio, ou seja, às vezes se tratando de uma pessoa casada, o chefe de família,
que, enfim, manter a manutenção dessa família. Então se fala que existe, alguns até fazem um documento formal, estabelecendo cláusulas desse contrato, e isso não é fictício nem é brincadeira. De fato, metade do mérito do estudo da Torá, daqueles tipo Issachar, vão acabar sendo e pertencendo aos Zvulun, que é aquele que patrocina. Porém, se diz que esse tipo de acordo só pode ser feito a priori. Não, uma pessoa vai procurar o grande rabino que estudou Torá há tantas décadas e anos e tantas horas por dia e dizer, sabe o que, rabino, me venda metade da sua Torá, metade do mérito do seu estudo de Torá. Então, a posteriori, depois que já foi estudado, isso não serve. Mas a priori, antes do estudo, a pessoa pode estipular, sabe o que, a partir de hoje, a partir desse ano, enquanto estiver vigente esse nosso contrato, esse nosso acordo, então o mérito vai ser dividido meio a meio. E só para finalizar, se diz que uma pessoa nunca empobrece de dar tzedakah. E a tzedakah ainda protege a pessoa de coisas ruins e de outros tipos de prejuízos, como está escrito no versículo em Isaías, Vehayah maaseh tzedakah shalom. O ato de tzedakah vai trazer paz de espírito para a pessoa, com todas as benesses. Se diz que todo aquele que tem misericórdia pelos pobres, ele merece que Deus também tenha misericórdia dele, sobre ele. Porque se diz que no final das contas todos nós dependemos dessa misericórdia. E se diz que por mérito dessa piedade que a pessoa expressa através da tzedakah, Deus irá abençoá-lo, abençoar aquele que dá tzedakah em todos os seus atos. A tzedakah também tem o poder de anular e cancelar maus decretos e salvar a pessoa até da morte, e trazer a ela longevidade. Assim está escrito, tzedakah tatzil mimavet, falou o rei Salomão no livro de Provérbios, que a tzedakah salva da morte, e todo aquele que está acostumado a dar tzedakah com frequência, ele acaba também merecendo uma família bonita, uma descendência que lhe proporcione satisfação e orgulho, e tudo isso com abundância, com fartura. Mais do que isso, também se diz que o povo de Israel será redimido apenas pela tzedakah. Tzion bemishpat tipadeh veshavea bitzedakah. Nós vamos retornar todos para Tzion, a redenção final virá pelo mérito da mitzvah de tzedakah, ou seja, todas as mitzvot aproximam a redenção, mas especialmente a mitzvah da tzedakah. Na próxima vez nós vamos concluir esse assunto, se Deus quiser, falando de algo específico, além da tzedakah, ou dentro da tzedakah, que é o conceito de maaser, de dízimo, de separar um dízimo, 10% dos ganhos, dos lucros da pessoa, destinando isso para a caridade. Então isso, se Deus quiser, na próxima ocasião, nós vamos tratar desse assunto.